E você tem sido essa bênção que Deus te predestinou a ser na esfera que Deus te colocou na sociedade? Pode ser qualquer uma. Pode ser na esfera política, social, econômica. Não importa a esfera. Você tem um propósito. Mas para você conhecer o propósito, você primeiro tem que se conhecer, fazer aquela análise de autoconhecimento e ativar a sua identidade em Deus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Larissa Argolo e hoje eu quero falar sobre propósito. Como saber se eu estou vivendo o propósito que Deus designou aqui para mim viver aqui na Terra? Como saber se eu estou dentro dele, se eu estou vivendo ele? E eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso com você, tá? Lá em Jeremias 29:11 fala bem assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso aqui é Deus falando, tá, gente? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então, eu acredito que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, Ele tem um propósito na minha vida e na sua. E muitas vezes eu encontro pessoas com 40, com 50, com 60 anos que ainda não sabem quem elas são, não entendem, né, sobre identidade. Identidade, gente, não é a identidade que você foi lá, tirou, você tem um número de RG, não tô falando dessa identidade. Tô falando de identidade sobre ser aquilo que Deus predestinou para que ela seja. Eu fui entender quem eu era e a minha identidade em Cristo, em Deus, com os meus 25 anos de idade. Isso mesmo. Aos meus 25 anos de idade, que eu entendi o que era para mim fazer e para que eu fui criada, né? E isso aí, muita gente demora demais, às vezes, para se encontrar, para ter o autoconhecimento de quem ela é, né? De quem Deus predestinou para que ela fosse. Ah, Larissa, então existe esse negócio de predestinação? Sim, Deus ele te criou, ele já te predestinou. Por que você acredita ou você vê tantas pessoas que nascem com o dom de cantar, outras com dom de empreender, outras com dom para a saúde, para a área da medicina, outros com dom para falar de Deus? Então cada um nasceu com algum dom, com algum talento, com alguma qualidade, né? E Deus vai usar isso que Ele colocou aí dentro de você para que a sua identidade dentro do reino dele seja manifestada. Mas muitas vezes você fica confuso, porque você não sabe quem você ainda é, você não sabe pelo que e para que você foi criado, e você fica só vivendo uma vida normal, que é: eu vou trabalhar, eu vou adquirir um carro, uma casa, uma família, eu vou ter filhos. E para você a vida é só isso. E você fala: eu vou ser criança, vou ser jovem, vou ser adulto, depois vou envelhecer e vou morrer. Gente, e a vida não é só isso. Existe um propósito muito maior que todas as coisas aqui dessa terra, que qualquer título de faculdade, que qualquer status financeiro, que qualquer cargo que você possa vir adquirir aqui na terra. Existe algo que sobrepassa tudo isso, que é a sua identidade no reino de Deus. E é somente a partir do momento que você entende quem você é no reino de Deus que você consegue viver o seu propósito aqui na terra. E, gente, eu passei muito tempo perdida, porque eu não tinha o autoconhecimento de quem eu era, do que Deus queria comigo, porque eu passei muito tempo
olhando para as distrações desse mundo. E as distrações desse mundo era talvez amigos, status, festa, uma condição social, né? Era influências e tantas outras coisas que ficam nos distraindo. E enquanto você está distraído, você deixa de se conhecer, de se autoconhecer. Porque a partir do momento que você para de se distrair com as coisas desse mundo e você começa a olhar para dentro de você, você começa a entender quem você é. Você começa a dar valor nos dons que você sabe que Deus já colocou dentro de você. Você começa a reconhecer aquilo que você é bom e aquilo que você faz de melhor. E eu quero dizer para você que aquilo que mais destaca em você é através disso que você vai viver os teus propósitos aqui na Terra. Então Deus sim te criou para viver uma vida em propósito, mas você só vai conseguir encontrar esse propósito, encontrar essa missão quando você entender quem você é, quando você entender as possibilidades que existe dentro de você. Então, eu até os 25 anos, eu estava totalmente perdida na minha identidade, não sabia quem eu era, porque eu estava com a identidade que o mundo tinha colocado em mim, mas ao mesmo tempo que eu vivia aquela identidade, eu sabia que aquilo ali não me pertencia, então eu vivia numa incógnita de não estar bem comigo mesma, né? Mas a partir do momento em que eu entendi que eu tenho uma identidade em Cristo e uma identidade no reino de Deus, né? As coisas mudaram. E eu entendi que eu não vim no mundo só para ser a esposa do Júnior, só para ser uma médica, ou só para ser empresária, ou só para ser, daqui uns dias, né? Dito que logo, ter filhos naturais. Eu não vim nesse mundo só para essas coisas, para comprar um carro, adquirir uma casa. Não, gente, eu não vim no mundo só para isso. Eu vim no mundo para ser a diferença. E quando você entende que você pode ser a diferença, e a diferença é na vida das outras pessoas, você vai se sentir completamente realizado. Porque muitas vezes você vai tentar aí comprar algo para ser feliz, conquistar um título para ser feliz, talvez fazer um mestrado, um doutorado, um PhD para ser feliz, e aí a felicidade não vem, e a realização não vem. Mas aí quando você entende qual é a sua identidade e para o que você foi criado, você vai ser completamente realizado. Então, gente, quando eu tinha 25 anos, eu me levantei, como eu já contei para vocês, e eu entendi que Deus queria algo de mim. Eu tinha um chamado para estar resgatando pessoas, ajudando pessoas. E eu falo para você, na minha cabeça, talvez, naquela época, eu precisava ter uma igreja para poder ajudar as pessoas. E eu quero dizer para você que a partir do momento que você identifica quem você é e sabe quem você é, você vai ser uma bênção onde você estiver. E você vai poder influenciar e abençoar as pessoas no seu trabalho, na sua casa, na sua família. E você não precisa ter um ministério dentro de uma igreja para você ser um influenciador dentro do reino de Deus. Você só precisa entender que você é filho de Deus, que você tem uma identidade e que você não nasceu só para viver essas coisas aqui na Terra. O tempo aqui, gente, é muito curto, é 60, 70, 80 anos, aqueles que vivem muito. Mas você nasceu aqui para viver uma vida, mas também para cumprir o seu chamado, para cumprir o teu propósito sobre essa terra. Se você não descobriu o seu propósito ainda, eu quero que você pare de olhar para as distrações,
Pare de olhar para aquilo que está fazendo você perder o teu tempo e comece a fazer uma maratona de autoconhecimento. Comece a entender você. Às vezes a gente entende tanto a mãe, o pai, os irmãos, pessoas que a gente convive, mas aí a gente olha para dentro da gente mesmo e a gente pensa, nossa, eu conheço tão pouco de mim. Por quê? Você está todo o tempo olhando para fora, olhando para a parte externa, olhando para as pessoas. E a gente tem que ter o autoconhecimento. E o autoconhecimento é você entender o que te agrada, o que não te agrada, os seus talentos, as suas qualidades, qual que são as suas dificuldades, o que você precisa melhorar, o que você tem de melhor dentro de você, as coisas que você acha que você precisa ser mudado, transformado. Isso é autoconhecimento, é reconhecer não só o lado bom, mas reconhecer também o lado ruim que você tem. E, gente, isso é uma necessidade humana. Eu vejo pessoas vindo aqui na minha casa com idades assim, né? E uma menina de 30 anos dando conselho às vezes para uma mulher casada já com 50, com 55 anos de idade. E eu falo assim, meu Deus, é porque ela não conhece, ela não sabe a identidade dela ainda. Mas a partir do momento que você sabe a sua identidade, sabe quem você é, as coisas vão mudar. Porque você vai começar a viver o teu chamado, o teu propósito sobre essa terra. Então, gente, o autoconhecimento é a maior chave para você viver uma vida de propósito. Por que, Larissa, o autoconhecimento? Autoconhecimento é se autoconhecer. Quando você se conhece, você para de se sabotar, porque você sabe a sua deficiência, as áreas que você precisa de ajuda e você reconhece as áreas que você é bom. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar nas áreas que você tem deficiência. É procrastinação? É a sua índole? É a sua essência? É talvez a sua forma de lidar com pessoas? Então, você vai começar a trabalhar ali dentro das áreas que você precisa, né, melhorar como pessoa. Você precisa ter um desenvolvimento, né, de restauração. Aí quando você entende quem você é e no que você é bom, você vai usar aquilo que você é bom para abençoar e para influenciar outras pessoas aqui na Terra. Gente, todo o propósito humano está relacionado com pessoas. Não existe um propósito que só esteja relacionado com você mesmo ou com só sua família. Não, sempre vai estar relacionado com mais pessoas. Você pode ser uma bênção sim na sua família, mas se você é uma bênção na sua família, Deus não vai deixar você transbordar só dentro da sua família. Deus vai fazer você transbordar no seu trabalho, ou com a tua vizinha, ou com os teus parentes, ou com mais pessoas. Então, à medida que você se conhece, é à medida que você entende quem você é e para que você foi criado. Então, hoje, eu entendo que eu não sou só tudo isso que eu falei para vocês que eu sou esposa, médica, filha. Não, gente, não é só isso. Hoje eu sou uma mulher que sei que Deus me deu autoridade, poder, unção para ajudar na transformação de pessoas através do nome de Jesus. Então, eu entendo bem a esfera em que Deus quer trabalhar comigo e Deus tem trabalhado comigo dentro desse propósito. E eu me sinto super, hiper realizada em poder ser uma bênção, não só no meu trabalho, não só na minha família, não só em outras esferas, mas nessa esfera, na esfera de ajudar o meu próximo, ajudar as pessoas que estão perto de mim,
Ajuda às vezes com um conselho, ajuda às vezes orando por essa pessoa, ajuda às vezes só sendo ouvinte. Então, qual que é a sua missão nessa terra? Você já parou para pensar que a sua vida não é só comer, beber, pagar as contas, comprar um carro, adquirir uma casa, ter filhos? Você nasceu para algo maior que isso? E você tem sido essa bênção que Deus te predestinou a ser na esfera que Deus te colocou na sociedade? Pode ser qualquer uma. Pode ser na esfera política, social, econômica. Não importa a esfera. Você tem um propósito. Mas para você conhecer o propósito, você primeiro tem que se conhecer, fazer aquela análise de autoconhecimento e ativar a sua identidade em Deus. Isso mesmo, gente. A gente nasceu com uma identidade. Aqui me foi dado um nome. Eu estudei em tal colégio, eu adquiri conhecimento, fiz faculdade, né? Tudo isso contribui para a minha identidade aqui na Terra. Mas não é só isso. Existe uma identidade celestial e espiritual, que é que Deus predestinou para mim e para você. Só que às vezes tem pessoas que já nascem desde pequeno sabendo, né, quem elas são no reino de Deus. Tem pessoas que demoram mais, como eu, aos 25 anos de idade. Eu achei que, gente, quando eu entendi quem eu era e o que Deus queria fazer comigo, me deu um sentimento de remorso tão grande que eu falei, nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida com essas distrações, com tantas coisas me distraindo. Talvez podia ter adquirido mais conhecimento, podia ter crescido mais espiritualmente, que eu falei para Deus, Deus, tudo que eu perdi, agora eu vou fazer em dobro. Eu quero fazer em dobro. Porque quando eu olhei para trás, eu sei, gente, que 25 anos é uma pessoa jovem, mas quando eu olhei para trás, que eu vi que tem pessoas que tão novas já sabem quem elas são e já fazem a diferença sobre essa terra, que eu falei, nossa, eu demorei demais. Mas eu não quero te desanimar, não. Se você tem aí 60, 70, não importa a idade que você tem e esteja assistindo esse vídeo, ainda dá tempo, porque você está vivo. Ainda existe como você ser a diferença na terra, viver o teu propósito sobre essa terra, entender quem você é no reino de Deus. Gente, quando eu entendi que eu era filha de Deus e que Deus tinha me dado autoridade sobre todas as coisas aqui dessa terra, através do nome de Jesus, gente, isso aí foi um romper na minha mente. Porque muitas vezes o diabo ele vai falar para você que você não é ninguém, que você não é nada, que você é indigno, isso e aquilo. E ele vai tentar sempre te manipular para você achar que você não é nada. Mas quando eu entendi quem eu era e para o que eu fui criada, tudo mudou na minha vida. E eu falo para você, a vida não é só as coisas deste mundo. A vida é estar conectada com o nosso Pai Celestial e entender que através de Jesus nós temos uma identidade celestial que é para causar o terror na terra. E quando eu falo terror, eu não estou falando algo negativo, eu estou falando algo positivo. Eu estou falando, causar o terror na terra é o quê? Aonde você passa, você transforma pessoas, lugares, né? Não interessa. Aonde você passa, você é um terrorista de Jesus. Terrorista para causar o bem, terrorista para tirar às vezes uma mentalidade que o diabo está ali colocando na cabeça de uma pessoa, terrorista para trazer um renovo, para trazer uma ideia, porque você tem a sua identidade findada na rocha que é Jesus, sabe para que você foi predestinado, sabe o que existe dentro de você, então você não vai deixar ninguém morrer alienado do seu lado, você não vai deixar ninguém ficar paralisado, né, com as distrações deste mundo. Então seja você uma pessoa
que seja um desbloqueador de outras pessoas, seja um ativador de identidades, né? E pratique sempre, gente, o autoconhecimento. Sempre fala, nossa, por que isso aqui tá me sabotando? Por que toda vez que eu quero começar algo, eu não consigo terminar? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Deus não me criou para ser assim. Então, faça sua autoanálise. Entenda para o que você foi criado para ser. Ative a sua identidade, viva os teus propósitos e eu te garanto, você não nasceu só para viver isso, o que você está vivendo. Você nasceu para ser um embaixador e uma embaixadora do reino de Deus aqui na terra. Ah, Larissa, mas eu não quero ser líder de nada, ser pastor, ser nenhum líder espiritual. Não quero. Gente, o seu propósito nem sempre vai estar relacionado a ser um líder, a ser um evangelista, a ser um profeta. Não. O seu propósito vai ser um filho de Deus aqui na terra. E você não precisa de um título, você não precisa de um cargo específico dentro de uma igreja para você entender o seu propósito. Às vezes o seu propósito é ser uma bênção lá no teu trabalho, é ser uma bênção dentro da tua casa, é ser uma bênção no lugar que Deus te plantar. Mas viva o teu propósito, porque é só no dia que você começar a viver dentro deste propósito que você vai sentir que realmente você está fazendo algo significativo, algo que está contribuindo no reino de Deus, algo que está somando, e você vai ver que o feedback de qualquer coisa que você faz dentro do reino de Deus para o próximo é melhor e maior que qualquer recompensa que a terra pode te oferecer. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, se você ainda não encontrou o seu propósito, né? Pega todas essas chaves que eu te dei, começa a olhar para dentro de você, saia de perto das distrações deste mundo que estão te paralisando. Se você já conhece o seu propósito e sabe quem você é, fique melhor a cada dia. Se você conhece alguém que precisa entender quem ela é, que você sabe do potencial que ela tem, envie esse vídeo para ela que vai fazer diferença na vida dela. Gente, se esse vídeo fez sentido para você, se te edificou o seu coração, compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todos os dias eu vou postar vídeos abençoados aqui para edificar o seu coração, para transformar a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo grande no seu coração e que Deus te abençoe poderosamente.